Então vamos falar de libertarianismo e aborto. E eu tô fazendo esse vídeo, eu não queria fazer ele, honestamente, porque eu queria ter argumentos melhores para fazer esse vídeo, mas eu tive a minha mão forçada a publicar isso, porque recentemente, num vídeo do Nando Moura, e eu não gosto de ficar fazendo essas respostas, porque parece que você só tá chorando por view, mas é que quando o cara fala para dezenas de milhares de pessoas, eu sou obrigado a responder, porque não dá pra deixar batido. Ele falou que libertários são a favor da venda de pedaços de fetos, presumivelmente abortados. Não, se você falou isso como piada e eu não peguei, tá bom, tudo bem, às vezes eu não peguei uma piada bem. Mas pode ser que outras pessoas não pegaram, então é bom esclarecer isso. Libertários não são a favor da venda de pedaços de fetos ou de aborto. Só esclarecendo. E esse é o problema, porque isso vai dar treta até com a galera libertária do canal, pode anotar. Porque aborto é uma questão que não está fechada entre libertários. Você tem libertários que são a favor e libertários que são contra. Você tem libertários que defendem que a gravidez é uma consequência da sua ação, você tem que arcar com isso. E libertários que defendem que a mãe tem propriedade do seu corpo, ela não é obrigada a ceder essa propriedade a outra pessoa, então ela pode remover essa outra pessoa. Não é uma questão fechada entre libertários. Então dizer que um corpo filosófico inteiro defende uma ideia, sendo que ele está dividido, não é correto. As pessoas não são obrigadas a saber tudo. Você não é obrigado. Não estou dizendo. Você não é obrigado a saber tudo. Certo? Mas se você não sabe, também não comenta. Isso acontece muito forte. O Nando não faz isso, mas vários outros canais eu estou vendo agora estão fazendo mais críticas ao libertarianismo. E o problema é que você vê claramente que eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando. E eu sei que isso parece aquela coisa esquerda, tipo, vai estudar, mas é assim, às vezes a crítica é, cara, você tá criticando uma coisa que não é o que a gente fala, e você tá colocando uma crítica que não tá boa o suficiente pra estar errada. Isso acontece muito. Muito. Tá ficando feio, na verdade, o que na verdade é um pouco bom, porque significa que o libertarianismo tá começando a incomodar, digamos assim. Mas libertarianismo não é unificado a favor do aborto. A ética libertária, por exemplo, do Rothbard, diz, sim, aborto é moral, sim. Porque ele olha exclusivamente do direito de propriedade. Eu gosto muito mais do argumento do Stéphane Molyneux, em que ele fala assim, se você entrar numa relação sexual, você sabe que ela tem consequências. Quando você entra numa liberdade, é responsabilidade. É arcar com as consequências dos seus atos, bons ou maus. Então, se você trabalha e ganha dinheiro, esse dinheiro é seu. Se você quebra alguma coisa, você causou danos, repare. Se você entra numa relação sexual, você sabe que existe um risco de uma gravidez. E se você não sabe, ignorância não é uma alegação. Não, eu atirei ali no meio do mato porque eu achei que não tinha ninguém, tinha alguém a matar. Pô, não sabia, eu sou inocente. Não, você matou alguém? Você entrou numa relação sexual, ela tem uma consequência que pode ser uma gravidez. Você tem que arcar com as consequências disso. A única coisa que eu não gosto desse argumento é que ele parece meio assim contrato social, sabe? Mas dá pra resolver esse problema. É que ele só parece. Dá pra resolver esse problema. Porque é voluntário. Você tinha a opção de não. O contrato social, o argumento, contrato social que você nasce, assim, você saiu do útero, pronto, você aceitou o Estado, olha só. É que no argumento do contrato social você não tem como não aceitar. Numa relação sexual você tem como não aceitar. A única exceção disso é estupro. Única exceção disso é estupro. E esse é o único ponto que eu não tenho fechado na minha cabeça. Único ponto que eu não tenho fechado na minha cabeça. Porque o resto eu sou anti-aborto. De resto eu sou contra aborto. Porque assim, vocês entraram numa relação sexual. Vocês sabem que dá pra engravidar. Vocês sabem que vai ter uma pessoa. Paguem a conta. Bom dia, ações têm consequências. E agora você vai ter que arcar com as consequências dessa sua ação. Essa é mais a minha posição. A única coisa que eu não consigo, e eu confesso isso, por isso que eu não queria ter soltado esse vídeo agora. Porque eu não gosto de soltar um vídeo que eu não tenho um argumento fechado. Meio difícil falar. Olha, umas ideias radicais que eu ainda não tenho certeza ainda. Fica meio estranho. Mas a única coisa que eu não consigo resolver é aborto no lado aborto e estupro do lado da mãe. Eu tenho uns argumentos bons, mas eu não tenho nenhum argumento assim que eu diria definitivo que eu gostaria de apresentar pra vocês. Esse é o único buraco assim que eu tenho em relação a este assunto. E eu admito essa falha, digamos assim. Porque do lado do estupro do pai, presumindo que ele é o estuprador,
o que é a enorme maioria dos casos, acho, vamos falar machista, ele entrou na ação. Ele estuprou alguém, ele admite que essa pessoa pode ficar grávida, arque com a consequência. De preferência não precisa aparecer o traste, né? Mas pelo menos ajude financeiramente. Do lado da mãe, eu confesso que eu não tenho um argumento bom assim que eu gostaria de apresentar pra vocês, então fica esse furo. Mas isso não quer dizer que eu sou a favor de aborto. Na dúvida, seja contra. Porque se você tiver errado, você matou alguém. Entendeu? Então essa é a posição que eu tenho agora. Libertários não são a favor de aborto, não é uma frente unificada. Existem libertários que são a favor de aborto. Alguns. Existem libertários que são contra. Eu vou colocar algumas fontes, alguns argumentos para vocês verem lá na descrição, para vocês darem uma pensada nisso. Que vai ser a Ética Libertária do Rothbard e mais algumas fontes anti-aborto para vocês pensarem. Mas só para esclarecer isso, tá? Liberdade não é libertinagem, não é putaria. É arcar com as consequências das suas ações. Gravidez é uma consequência, ter filhos é uma consequência. Arque com elas. Liberdade também tem um enorme componente de responsabilidade, que é o que precisa ser ensinado junto. Espero que tenha fechado a questão de maneira geral. Novamente eu falo, se o Nando falou isso com uma brincadeira ou com um exagero, alguma coisa assim, tudo bem, passa. Às vezes eu faço uns exageros aqui e, sei lá, a galera às vezes pega como se fosse de verdade, tudo bem. Mas eu não peguei, eu peguei como se fosse a sério e como eu falei, você está falando para dezenas de milhares de pessoas, não dá para deixar isso passar, né? Então, vamos ficar por aqui, por esse vídeo é isso. E os libertários que são a favor do aborto, favor manter a treta de maneira relativamente contida, beleza? Polidos. Tchau, tchau, gente.